No ar, o programa Não Desista. Não desista da sua vida, dos seus sonhos e não desista de lutar. Não abra mão da sua vitória e da sua felicidade. Programa Não Desista. Apresentação: Pastor Fagner Mendes. Minhas amigas, iniciamos mais um programa Não Desista. Bom dia! Bom dia para você que nos ouve de qualquer parte aqui dos Estados Unidos ou do mundo pelo nosso aplicativo Mídia Brasil EUA ou pelas nossas redes sociais aqui do estado de New Jersey, da cidade de Newark. E a partir de agora estaremos falando sobre a fé, mostrando para você que sim, é possível você vencer essa situação difícil, porque a fé, ela tem um poder, ela é o poder de Deus dentro de nós, e quando nós aplicamos essa fé na palavra de Deus, então os impossíveis, eles se tornam possíveis. Por isso, fique conosco até o fim da nossa programação, porque sim, você será ajudado. Você pode compartilhar o link da nossa rádio, o link das nossas redes sociais, para com aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão passando por um momento difícil. Lembrando que nós estaremos, no fim do nosso programa, unindo a fé, né? Nós estaremos entrando em concordância, para que, em oração, para que você seja curado, para que você venha superar esse momento difícil, para que você possa, então, ver o milagre acontecer. Você que precisa de uma intervenção divina. E você pode se comunicar. Nós temos o número 201-757-7665, né? E você que nos ouve pela rádio, esse número também é um número de WhatsApp. Você pode mandar o seu texto, seu áudio. Você pode ir nas barras de comentário aí das nossas redes sociais, tanto pelo Facebook, pelo YouTube. Você pode deixar o seu nome, o nome da sua família para a oração. Nós vamos incluir você para a oração que estaremos realizando em instantes. Eu gostaria de iniciar com os Salmos. Um Salmo 84, no versículo 7, o salmista diz: vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Além de Deus, quando ele aparece diante de Sião. Sião é a presença de Deus. E a pergunta é: já falou com Deus hoje? Já se comunicou com Ele? Já meditou na sua palavra? Porque é isso que nos dá forças. Essa força vem dele, e com essas forças nós vamos indo para os nossos objetivos, para cumprir as missões, para vencer tudo que está diante de nós. Então, se não fez, façam. Daqui a pouco estaremos unindo a nossa fé, estaremos nos apresentando diante de Deus em Sião, na sua santa presença, tá bom? Nós iniciaremos com uma linda canção de fé. Daqui a pouco a gente volta mostrando milagres. A plenitude desta terra e todos que habitam nela são do Rei. Foi Ele quem criou os mares, fundou os rios e suas margens. Sim, o Rei. Quem terá a honra de subir a Ele? E quem conhecerá sua morada? Aquele que renuncia as mãos e o coração guardar, será parte da geração que face a face o verá.
Você está ouvindo o programa Não Desista. Apresentação, Pastor Fábio. Nós vamos agora a milagres. Pessoas que, por meio da fé, elas alcançaram a transformação de suas vidas. Você que está passando por um momento difícil, você que tem vivido uma situação que, humanamente falando, é impossível você mudar isso. Mas não existe impossíveis para Deus. E não existe impossíveis para aqueles que creem, porque o Senhor Jesus disse: tudo é possível ao que crer. Então, se você crer, tudo, seja uma doença incurável, seja depressão, seja um problema que você tenha na sua vida, no casamento, nos seus filhos, na sua família, tudo quando nós aplicamos a fé na palavra de Deus. E a Sílvia, ela teve essa experiência. Ela que era depressiva, tinha vícios, tinha muitos problemas espirituais, mas quando ela creu, buscou a esse Deus vivo, então ele se manifestou e veja o que aconteceu. Seu nome? Sílvia. Sílvia, o que aconteceu na sua vida e o que mudou aqui no tratamento? Bom, bispo, a minha vida era uma destruição desde a minha infância, né? Porque dentro da minha casa era um inferno. O meu pai bebia, batia na minha mãe. Era muita tristeza. Eu era uma criança, desde criança, depressiva. Eu chorava muito, eu tinha muita dor de cabeça. Meu pai traía minha mãe, vícios, bebida. Depois o meu irmão também foi crescendo, também bebia, batia em mim, no meu irmão pequeno. Então era aquela minha infância, aquela tristeza, né? E eu fui crescendo, né, nesse ambiente. E quando eu cheguei na minha adolescência, o que aconteceu? Eu fui me relacionar com um homem que era a cópia do meu pai. Então, esse relacionamento foi muito ruim, porque ele me batia, me traía. E eu tive uma filha com ele, né? Com 17 anos, eu tive uma filha. E eu cheguei até a morar junto com ele. Só que quando eu vi que a minha filha ia crescer no mesmo ambiente que eu, me separei dele. Só que achando que isso ia resolver, né, a situação da minha vida. Mas foram vários relacionamentos destrutivos, vários relacionamentos que não dava certo com ninguém. Era muita tristeza, era humilhada, entendeu? Então, as pessoas que eu queria se aproveitar. E quando eu gostava de uma pessoa, a pessoa me humilhava. E quando a pessoa até gostava de mim, queria, eu não conseguia gostar daquela pessoa. Qual foi o momento mais difícil? Então, aí eu consegui me casar. Com 23 anos eu me casei. Aí eu quase fui feliz, né? Porque eu achei que tinha conseguido, né, ser feliz. Só que quando eu me casei com ele, depois de 6 meses eu descobri que eu tinha uma doença incurável. Então foi muito sofrimento com essa doença também, porque ele ficou doente, ele era internado e vinha para casa. E nisso eu tive o meu segundo filho com ele. E quando eu fui ter meu filho, ele estava internado na UTI. E depois disso foram 8 meses de doença e sofrimento com essa doença. Aí ele faleceu. E aí eu fiquei sozinha, com duas crianças, né, sozinha, e aquela tristeza, né, que eu achei que eu estava feliz, que tinha me casado, só que fiquei com depressão e tudo, mas ainda conheci uma outra pessoa e me casei novamente. Só que aí quando eu me casei com ele, eu também quase fui feliz, porque eu estava bem com ele, só que a gente fez uma viagem para a praia, aí chegou lá, eu estava assim na praia e de repente sumiu ele e minha filha. E quando eu fui ver, conseguiram tirar minha filha, só que ele faleceu, afogado. Então, aí foi o pior momento da minha vida, porque eu fiquei em depressão de novo, né? Eu não saía de casa, ficava dentro de casa, não me cuidava, não queria tomar banho, não queria fazer nada, só queria ficar dentro de casa. Só não cheguei a me matar mesmo, porque eu tinha meus 2 filhos. Conheceu como tratamento? Então, aí eu ficava de noite, assistia televisão, né? E comecei a ver na televisão. E também, através de um convite, eu cheguei no tratamento, né, da cura interior. Então, aí eu entendi que eu tinha que lutar pela minha vida, que tinha, né, uma maldição, um mal, né? Então, eu comecei a lutar.
E aí, graças a Deus, bispo, hoje o que eu sinto dentro de mim é uma paz tão grande, uma alegria que só Deus, só o Espírito Santo pode dar. Então a minha vida mudou, eu conheci o meu esposo hoje, né? Eu me casei, já vai fazer 15 anos que a gente está casado. Isso não morreu não, né? Não, esse não morreu não, graças a Deus não. Então, e com ele eu tive mais 2 filhos, e hoje, graças a Deus, a nossa vida tem sido de alegria, de felicidade, ele me completa em tudo. Então, graças a Deus... Esqueceu o passado, ficou curado. Esqueci o passado, hoje eu só me lembro mesmo para poder ajudar as pessoas, porque a minha vida, graças a Deus, é uma paz. Deus abençoe mais e mais, tá? Qual é o seu nome? Fabrício. O que aconteceu? Bispo, eu desde sempre tive a vida sentimental destruída. Eu tive um relacionamento precoce e um filho precoce, desde novo, e foi muito conturbada essa situação, até que a gente veio a se separar e eu tive um relacionamento, um filho de um namoro. Depois eu conheci uma outra pessoa, que a gente se casou de fato, e a gente nós também tivemos muito problema. Os problemas foram o seguinte, eu era muito inseguro, eu mesmo inseguro, então eu acabei sendo muito ciumento com ela. Tratava ela muito mal, com palavras, agredia o tempo todo, imaginava coisas que não existiam no nosso relacionamento. Pelo fato de imaginar, eu acabava agredindo muito. Consequentemente, no nosso relacionamento, tive uma depressão profunda e síndrome do pânico. Ao mesmo tempo que eu era desanimado para viver, eu tinha medo de morrer. Então era uma perturbação terrível. À noite não dormia e tal. Acarretou com tudo isso problemas financeiros no nosso relacionamento, até ao ponto da gente ter alguma necessidade de falta de alimento em casa, mas eu trabalhava em um restaurante, ganhava pouquinho, e a comida que eu dava dos funcionários, o resto eu trazia para casa para a gente se alimentar. Várias vezes a gente se pegou nessa situação. Até o ponto de, um dia, a minha esposa não aguentar essa situação toda, tanta dificuldade, e eu ainda, por cima, tratando ela mal, ela pediu a separação. Só que ela não veio com a notícia de pedido de separação. Primeiro, a gente, dentro de casa, a gente vivia junto como se fosse 2 desconhecidos. Cada um dormia de um lado da cama. E depois, quando ela veio com a notícia que foi o pior momento para mim, ela chegou e disse que já tinha procurado um advogado para resolver a nossa situação. Aí foi o meu fundo de poço. Você conheceu como tratamento? E eu ouvi falar do tratamento da cura interior. A partir desse momento, eu falei, eu preciso tomar uma atitude, porque senão vai ser mais um relacionamento destruído. E como eu já tinha outras partes da minha vida destruídas, eu precisei tomar essa atitude. Comecei a tomar as direções que eram dadas, e ali, a partir dali, eu comecei a ter uma cura dentro de mim. Qual foi a primeira coisa que mudou? Foi dentro. Eu passei a ser seguro, porque eu era muito inseguro, por isso gerava todo esse ciúmes. Eu passei a ter segurança e não ter mais ansiedade. A ansiedade foi tirada. Aquela coisa de ficar pulando de galho em galho, de procurar pessoas para poder preencher o meu interior, já cessou. Então eu comecei a ter uma felicidade dentro de mim, na qual eu não tinha, era só tristeza. Quer dizer, tudo dependia daquela cura, né? De fato, começou com essa cura interior, depois, aos poucos, consequentemente, foi mudando o exterior. Eu passei a me cuidar mais, passei a me ver melhor, passei a ter mais atitude e mais firmeza nas coisas que eu fazia. E isso, até que a minha esposa, minha ex-esposa, né, viu isso em mim. Nós ficamos 2 anos e 2 meses separados judicialmente, e ela viu isso em mim novamente. E aí ela pediu para a gente conversar. Aí eu falei, opa, peraí, já estava me valorizando. Eu falei, opa, peraí, vamos sentar e conversar direitinho, porque agora a gente vai conversar e vai fazer de um jeito diferente. Hoje, como que você está? Hoje nós nos casamos novamente, reconstruímos
a nossa família, nosso lar. Hoje nós temos um filho de 4 anos também, né? Hoje é outra vida, né? O milagre, vocês se casarem novamente, porque você estava quanto tempo longe dela? 2 anos e 2 meses separado. Ali já não tinha mais ansiedade. Aparentemente não tinha mais volta, humanamente falando, antes da cura, né? Sim, de fato, ela até tinha se relacionado com outra pessoa também. E, de repente, não deu certo o relacionamento, ela voltou a me procurar. Hoje feliz. Feliz. Deus abençoe mais e mais. E os cristãos da igreja de Laodiceia, eles, diz aqui o texto sagrado, se julgavam muito bem espiritualmente. Mas quando o Senhor Jesus, ele fez um raio-x da condição espiritual deles, então o Senhor Jesus mostrou que a alma do povo daquela igreja, embora eles tivessem uma prosperidade econômica, mas a alma era miserável, a alma era pobre. Por quê? Porque era uma igreja que havia caído num perigo muito grande que muitos cristãos têm caído hoje, que se chama a zona de conforto. Eles não buscavam mais evoluir, crescer, como o texto sagrado ele nos orienta, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor dos Exércitos. Então eles haviam-se, espiritualmente, eles estavam mornos, espiritualmente eles estavam pobres, mas eles tinham uma visão da condição espiritual deles que não era a visão de Deus. Deus os via como pobres, pobres de alma. E eles se viam como ricos, como eles diziam, estou rico e abastado. E o Senhor Jesus disse, não, você é cego, miserável e pobre. Então, a zona de conforto na vida do cristão, ela é algo muito perigoso. E por isso que Deus, amigo, amiga, Ele permite as lutas, as tribulações, as dificuldades, para que o seu povo, para que nós nunca venhamos nos acomodar na fé, nunca venhamos entrar nessa zona de conforto. Porque quando uma pessoa ela entra nessa zona, a zona de conforto espiritual, ela muitas vezes entra numa zona muito perigosa, porque ela acaba pensando e até dizendo, né, de repente, você é uma pessoa que já falou ou tem pensado pensamentos assim como, para que ir tanto à igreja? Não é verdade? Para que orar de madrugada? Para que jejuar? Para que mais propósito? Para que mais ler a Bíblia? Por que tanto eu tenho que ler a Bíblia? As coisas estão bem. As coisas, está tudo correndo bem. Isso soa para você familiar? Então muitas pessoas nessa zona de conforto, elas acabam, ao invés de agradar a Deus, elas acabam agradando ao diabo, porque ainda que estejam na igreja, ainda que creiam em Deus, porque Jesus falou para essa igreja, olha, porque você é morno e não quente, nem frio, quem dera se for frio ou quente, mas porque eres morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Quer dizer, eles não estavam agradando a Deus, porque
essa temperatura espiritual chamada mornidão, que é a zona de conforto, ela não agrada a Deus. Porque Deus quer que você esteja constantemente tendo novas experiências. E para isso é preciso uma busca constante da presença de Deus. Você precisa estar constantemente meditando na sua palavra, orando, vindo à sua casa. Veja o que diz aqui no versículo de Apocalipse 3, no versículo 18, quando ele disse para essa igreja que estava em uma zona de conforto. Ele disse: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Então aqui o Senhor Jesus, ele deu 3 dicas, 3 conselhos para que esse povo que estava pobre de alma pudesse enriquecer espiritualmente, ter uma alma próspera. Primeiro ele disse: o ouro, aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Ou seja, o que é esse ouro? Esse ouro é o Espírito de Deus. É Ele que enriquece. Quando uma pessoa recebe o batismo no Espírito Santo, ela se torna quente na fé. Ela se torna rica. Ela recebeu o ouro. O apóstolo Paulo falou sobre isso também, que nós temos um tesouro em vasos de barro. Então o Espírito Santo, ele não é opcional, ele é uma necessidade para aqueles que querem ser ricos, prósperos de alma. Depois ele disse: vestiduras brancas para te vestires, ou seja, quando há o arrependimento sincero, quando uma pessoa reconhece que não estava agradando a Deus, e ela se volta para Ele, e ela se arrepende, então o sangue do Senhor Jesus a cobre. E ali a vergonha da nudez é tirada. O pecado dela é perdoado. Então essas vestiduras é o sangue de Jesus que nos deixa com a alma sem mancha, limpa, purificada. Esse é o segundo conselho que ele dá para essa igreja e para aqueles que estão na mesma condição espiritual, uma vez que cada igreja do Apocalipse é um tipo de cristão, é um tipo de igreja hoje. E por último ele diz: e colírio para ungires os olhos, a fim de que veja. Ora, o que é esse colírio? Esse colírio é a palavra de Deus, que abre os nossos olhos para com a nossa salvação. Abre os nossos olhos para aquilo que agrada e o que desagrada a Deus. Então, quando você medita na palavra de Deus, quando você tem o hábito de ler, de ouvir a palavra de Deus, de vir às reuniões, então ali os seus olhos é como um colírio para os seus olhos, que abre o seu entendimento, que mostra o caminho, que mostra a vontade de Deus, e você começa a ver claramente. E se você se encontra neste momento morno na sua fé, você se encontra nessa zona de conforto, faça isso. Siga os conselhos que o Senhor Jesus dá aqui para enriquecer a sua alma. E hoje, quarta-feira, é o dia em que nós estaremos enriquecendo a nossa alma. Você que se encontra pobre de alma, afastado da presença de Deus, desanimado, triste, hoje
quarta-feira, na Escola da Fé, nós estaremos exatamente seguindo os conselhos do Senhor Jesus, buscando o ouro refinado, que é o Espírito de Deus, colocando as nossas vidas diante dele, para que ele nos lave, nos limpe, nos perdoe com seu sangue, e ouvindo a sua palavra, recebendo uma direção que vai abrir os seus olhos, que será um colírio, um verdadeiro colírio para os seus olhos. Você quer? Se você mora aqui na cidade de Newark, no estado de New Jersey, aqui na 51 St. Francis Street, nós vamos agora à história do Davi. O Davi, ele também chegou nesse estado de alma pobre. Ele era uma pessoa depressiva, chegou a ter vícios de drogas, até visitou a casa de encostos. Mas o Davi, ele se voltou para Deus. Ele seguiu esses conselhos da palavra de Deus. Hoje, o Davi é rico de alma. Hoje ele tem a certeza da sua salvação. Vejamos. Meu nome é Davi, do Santo Nascimento, e tenho 28 anos. O meu sofrimento começou ao longo dos 13 anos. Foi quando eu me lancei no mundo do homossexualismo e meu pai não aceitava aquela situação, né, de ter um filho homossexual dentro de casa. Então, começou a gerar conflitos entre meu pai e minha mãe, né, e meus familiares. E com tudo aquilo ali, meu pai, ele sentiu um ódio de mim. Ele sentia mágoa de mim. E até chegar ao ponto de dizer que um pai poderia matar um filho porque ele não sentiu dor. Então, dentro de mim, eu criei também esse sentimento, que um filho poderia matar um pai porque um filho também não sente dor. Aquilo ali começou a gerar uma depressão dentro de mim, o sofrimento, né? A depressão estava falando mais alto dentro de mim, eu já não tinha mais expectativa nenhuma de vida. Estava viciado em cocaína, estava viciado na maconha e tudo aquilo ali que eu vivia, eu achava que era a oportunidade de aliviar o meu sofrimento. Então, conheci um amigo meu que ele me convidou para ir à casa de encosto. Ao chegar na casa de encosto, um rapaz manifestado com espírito, ele disse que alguém tinha feito um trabalho para mim e eu perguntei, como eu tinha muito ódio, muita mágoa dentro de mim, eu perguntei se tinha como eu revidar aquilo ali. E ele disse para mim, tem, mas você vai ter que fazer um pacto comigo e entregar sua vida a mim. E quando eu me entreguei, né, fiquei 3 meses incluso dentro do Roncó, e aonde meu pai e minha mãe não sabiam onde eu estava. Depois disso, eu queria muito mais na minha vida, era ser drag queen, fazer show. E eu consegui fazer ainda um show. Mas naquela noite que eu fiz o show, eu conheci o mundo da prostituição. Eu fui para a pista, eu fui para as boates, e aí comecei a me lançar. E nisso eu fiquei muito viciado em sexo. Eu comecei a fazer sexo com mendigo na rua. Não aguentava ver um mendigo na rua, que eu queria fazer sexo com ele. E por drogas, né, usava drogas para fazer esse sexo, e tudo isso só trazia sofrimento para a minha vida. Eu achava que, dando cabo da minha vida, eu ali estava aliviando o meu sofrimento, aquele sofrimento ia acabar. Mas foi quando eu conheci o trabalho da Universal. Eu cheguei na Universal com a vida totalmente acabada, destruída, né? Já não existia mais felicidade dentro de mim, que nunca existia, eu só era apenas uma maquiagem que eu achava que era felicidade. E foi quando, nessa terça-feira, eu me lembro até hoje que foi uma terça-feira, que naquela reunião o pastor fez o trabalho de libertação e eu peguei, quando eu voltei a si, ele me disse assim,
E aí, você aceita entregar sua vida a Jesus? E naquele momento eu vi ali uma oportunidade da minha vida. Eu vi uma oportunidade de ser feliz, de achar a saída, né? Achar a solução. Me lancei, aceitei o desafio de me entregar ao Senhor Jesus. E quando chegou na quarta-feira, isso foi uma terça, quando chegou a quarta-feira, eu tive um encontro com Deus. Eu já não sentia mais vontade de usar drogas, eu já não sentia mais vontade do homossexualismo, não tinha mais vício do sexo. E foi ao decorrer do tempo eu comecei a buscar mais. Eu queria ter o próprio Deus dentro de mim. Então eu comecei a buscar e foi no dia que eu recebi o Espírito Santo. E aquilo ali para mim foi algo inédito, porque eu senti a verdadeira felicidade dentro de mim, a força que eu precisava, né? A saída, a visão que eu necessitava para enfrentar os meus problemas. Amigos me criticaram e aquilo ali me fortaleceu, me fez acreditar que o caminho certo era aquele. Então foi o maior presente que eu recebi, foi ter o Espírito Santo dentro de mim, né? Ter essa força. E hoje eu sou feliz, sou liberto. Hoje tenho uma verdadeira felicidade dentro de mim, né? Tenho uma boa comunhão com meu pai, eu amo minha mãe. Hoje expresso isso para ele, que eu amo eles, né? E amo meus irmãos. Hoje mostro para aquelas pessoas que estão passando pela mesma situação que eu passei, que existe uma saída, porque para mim existiu. Existe um Deus que é o Deus do impossível. É o Deus que torna tudo o que a gente quer em realidade. Então, o maior presente que eu recebi foi ter esse Espírito Santo dentro de mim. O nome da senhora? O nome da senhora? Natália. Conta pra gente, dona Natália, como que a senhora chegou, os problemas que a senhora enfrentava e o que mudou na sua vida? Bispo, eu cheguei, eu estava com depressão e todas as áreas da minha vida tinham sido destruídas. O meu marido foi preso pela polícia imigratória e enquanto ele estava na cadeia, eu destruí a nossa empresa. Eu virei a empresa de cabeça para baixo. A gente devia uma quantia da qual eu não tinha condições de pagar. O meu filho pequeno doente e eu já com depressão na época, fiquei ainda pior. Então eu pensei em suicídio. Foi a primeira vez que eu pensei em suicídio. E nesse desespero, eu já estava a ponto de bater o carro. Coincidiu que meu marido me ligou exatamente nesse momento. Ele me ligou da cadeia e eu falei com ele dos problemas todos que estavam acontecendo com a empresa, que não tinha mais jeito, porque para mim já não tinha mais jeito. E ele se desesperou lá dentro e foi conversar com o oficial de imigração. E libertaram ele com o GPS no pé. Mas quando ele foi liberto com esse GPS no pé, antes dele ser liberto da cadeia, eu descobri traições dele. Só que eu descobri as traições em detalhes. Então, mesmo ele saiu da cadeia com esse GPS no pé, então nós passamos a viver um inferno dentro de casa. Então, durante esse inferno, e quando ele saiu da cadeia, eu fiz questão de contar para ele coisas que eu tinha feito, só para ver ele sofrendo. Ele, nesse sofrimento, ele entrou em depressão, ele falou comigo que me perdoava, mas ele entrou em depressão e começou a beber. Da bebida ele entrou nas drogas, das drogas ele entrou no tráfico. E eu naquele focada, ele me traía quando ele tinha oportunidade, eu traía ele quando eu tinha oportunidade, e vivi um casamento de aparências. Então ali nós começamos a viver um inferno, os espíritos começaram a me perturbar, os meus filhos também era perturbação, era pesadelo todas as noites, viam vultos, e desse jeito a gente foi vivendo, e era bebida, era gente, minha casa vivia lotada, e o sofrimento só foi aumentando, até o ponto que eu pedi em divórcio 3 vezes. Só que todas as vezes que eu pedia divórcio, ele me chantageava e falava que ele ia se suicidar.
Na hora que eu vi o que eu fui capaz de fazer, e a destruição, e as pessoas que estavam envolvidas, tinha muita gente envolvida, muitos casais envolvidos, e pessoas que não mereciam, que não tinha nada a ver com o meu ódio, né? Então, eu não aguentei e comecei a planejar o suicídio novamente. Desesperada, encontrei assim passou uma ideia na minha cabeça. Eu escutei assim: olha, por que você não bate o carro? E peguei e comecei a acelerar o carro. Eu nem lembrava que a minha filha estava no banco de trás comigo. Na hora que eu já tinha avistado um lugar, ela fez um barulho dentro do carro comigo. Eu peguei a primeira saída, fui até a casa e para deixar ela. E quando eu cheguei no meu apartamento, meu marido estava no meu apartamento. E eu fui e falei com ele: olha, eu só vim deixar ela com você. Vou voltar e vou fazer isso. Falei com ele quais eram os meus planos. Aí ele falou assim: mas antes de você fazer, vamos entrar em acordo então. Procura ajuda. Aí eu falei assim: que ajuda? Quem vai poder me ajudar numa situação dessa? Aí lembrei do convite que eu tinha recebido da Universal. E cheguei até a igreja, 3h pouca da tarde. Para minha surpresa, a igreja estava aberta. E no que eu cheguei, sem saber que eu estava fazendo alguma coisa certa, eu fiz. Eu cheguei e me entreguei totalmente. Eu, sem saber, eu me desvaziei de mim ali. Eu entreguei tudo, expus e pedi. O pastor, na época, fez uma oração por mim e eu comecei a seguir. Ele falou comigo sobre a obediência, a importância da obediência a todas as direções que vêm do altar. E fez um desafio. E nesse desafio de ir às sextas-feiras na igreja e fazer uma campanha, eu aceitei essa proposta. Falei assim: ok, se isso não funcionar, eu acabo com a minha vida. Essa é a última coisa que eu vou experimentar e pronto, acabou. Então, eu fiz, mas eu fiz como se realmente eu não tivesse o amanhã. Para mim, era como se eu tivesse um reloginho e a hora está passando. Eu tinha 7 semanas. Era a última porta. Era a última porta. Eu tinha 7 semanas para minha vida mudar. Se a minha vida não mudasse naquelas 7 semanas, já era. Mudou? Completamente. Amém. E a mudança foi tão radical, bispo, que nas primeiras semanas, acho que as primeiras 3 semanas que eu estava vindo, o meu marido ficou curioso. Falei: poxa, eu mandei ela sair para procurar ajuda. Que lugar foi esse que ela foi, que ela voltou transformada, totalmente transformada. Então, no que ele começou a vir de curiosidade, ele foi se transformando também. Ele percebeu que ele precisava daquilo tanto quanto eu. Então, Deus me deu assim uma oportunidade de começo totalmente novo. Como é que está hoje o casal, você e ele? Hoje o meu casamento foi totalmente restaurado. Não havia nem o respeito mais, eu não tinha, né? A gente não tinha convivência nenhuma. Eu descobri que eu não sabia nem como era ser esposa. Então, eu aprendi a ser esposa. Eu aprendi e ele aprendeu a ser o marido. Então, o nosso casamento foi totalmente restaurado. Hoje é um amor. Eu já tenho não só um esposo do meu lado, eu tenho um melhor amigo. Todas as áreas foram transformadas. Amém. Deus abençoe mais e mais a sua vida. Queima como fogo, flua como rio, Espírito Santo. Suba como incenso, minha adoração. Vou me derramar, Espírito Santo. Faça queimar teu fogo, faça fluir teu rio,
só de olhar, você já sabe o que é e o que nela aconteceu. Mas a maioria não tem noção do poder que há na cruz. Não sabe se valer do que foi conquistado no Calvário. Como aceitar as doenças se ele já levou sobre si as enfermidades? Como se entregar ao sofrimento e deixar ser vencido pelos problemas se estes já foram derrotados e encravados na cruz? Se a história da cruz é verdadeira, o que aconteceu nela tem que chegar até você. E por isso lançamos o desafio. Nessa sexta-feira, na sessão espiritual do Descarrego, o Desafio da Cruz. Diante dela iremos determinar a cura, a libertação, para que tudo o que Jesus conquistou aconteça na sua vida. Às 8h10 da manhã, 4h06 da tarde e 8 da noite, no Templo dos Milagres, 51 St. Francis Street, Newark, New Jersey, ou em uma igreja universal do Reino de Deus. Nós chegamos ao momento da oração e eu gostaria de registrar aqui o pedido de oração da dona Eva Ferreira, ela que pede oração pela sua família. A dona Maria Almeida, ela também pede pela saúde de seu marido. Dona Maria, nós vamos interceder por ele, o poder de Deus vai alcançá-lo. Também aqui pelas nossas redes sociais, nós temos aqui o pedido do Lucas Camila. Ele pede oração porque está desempregado, tem uma filha prematura e não estão conseguindo amamentar. Lucas, nós vamos interceder e o poder de Deus vai abrir as portas, vai abrir os caminhos, você vai sair dessa. Também temos a participação aqui da Rose da Silva e do Carlos e Renata Maciel. Bom, se você quiser e puder, prepare um copo com água. Nós vamos agora unir a fé. É momento de falar com Deus. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós entramos na sua santa e poderosa presença, em o nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e pedimos por todos aqueles que sofrem, como essas pessoas que se comunicaram, estão pessoas desempregadas, problemas familiares, vícios, doenças incuráveis, situações que, ainda que ela tenha alguém ao lado que queira ajudá-la, não pode fazer nada, Senhor. Porque é uma situação, humanamente falando, impossível. E por isso agora nós elevamos os nossos pensamentos e invocamos aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Aquele que nada é demasiadamente difícil. Nada, Senhor, é impossível, é difícil para Ti. Então agora eu peço que, aonde estiver chegando as nossas imagens, a nossa voz, chegue agora o Teu poder para curar os enfermos, para libertar os oprimidos, para, Senhor, arrancar desse coração essa depressão, essa angústia, essa dor, esse mal que tem fechado os caminhos, que tem feito tudo dar errado. Meu Pai, e que em o nome do Senhor Jesus, o peso, a carga, a dor, a tristeza,
saia do corpo, da alma e da vida. E agora, Senhor, alcance essa vida, que ela receba o milagre que ela precisa, que hoje ela tenha uma boa notícia, uma resposta daquilo que ela tem esperado. Meu Pai, ela seja agora curada, que a dor desapareça, que ela receba força, receba o ânimo para se levantar, reagir e vencer. Nós consagramos, Senhor, a vida de todos os que ligaram. Aqueles que não puderam ligar, mas unem a fé conosco, sejam abençoados. Aqueles, Senhor, que estão nos hospitais, sejam todos curados, livres e abençoados. Consagra o copo com água, abençoa para que seja um santo remédio para o corpo e para a alma. E aqueles que creem e recebem, digam amém e graças a Deus. Graças a Deus. Amigo, amiga, você está agora curado, liberto, abençoado. O poder de Deus te alcançou aí agora. E você sabe também por onde, qual o caminho que você vai virar esse jogo aí, tá bom? Faz a sua parte. Se volte para Deus, faça uma aliança de buscá-lo. Hoje mesmo, quarta-feira, na Escola da Fé, você verá que todas as coisas se farão novas, tá bom? Nós chegamos ao fim da nossa participação. Que Deus abençoe a sua vida e toda a sua família. Uma quarta-feira de muita luz para você. E não esqueça, nunca desista. Bom dia! Você ouviu Programa Não Desista.